Na pequena aldeia de Dardilly, próximo a Lyon, na França pós-revolucionária de 1786, nasceu uma criança que, contra todas as probabilidades humanas, tornar-se-ia um dos maiores santos da história da Igreja. João Maria Vianney veio ao mundo em 8 de maio em uma família camponesa de fé sólida, em um tempo em que a perseguição religiosa e o anticlericalismo haviam deixado profundas cicatrizes na alma francesa. A Revolução, com seu ímpeto de extirpar Deus da história e da sociedade, criaram um deserto espiritual onde outrora florescera a fé católica. Foi neste cenário desolador que a providência divina, em sua infinita sabedoria, escolheu plantar a semente de santidade que transformaria não apenas uma aldeia, mas renovaria o próprio conceito de sacerdócio na Igreja. A infância de João Maria foi marcada pela devoção que sua mãe lhe transmitiu. Desde tenra idade, manifestou um amor extraordinário por Nosso Senhor, pela Santíssima Virgem. Sobre esta última, ele diria mais tarde, com ternura inigualável: ela é minha mais antiga afeição, eu a amei mesmo antes de conhecê-la. Palavras que revelam uma alma predestinada, tocada pela graça desde o alvorecer da consciência. Aos 9 anos, em pleno terror revolucionário, recebeu clandestinamente sua primeira comunhão e confissão, um ato que, naquele tempo, poderia custar a vida de todos os envolvidos. A semente da vocação já germinava em seu coração, embora os obstáculos para seu florescimento parecessem intransponíveis. Aos 17 anos, João Maria expressou seu desejo de tornar-se sacerdote. Sua mãe acolheu a notícia com alegria, reconhecendo-lhe a mão de Deus. Mas seu pai opôs-se firmemente. O trabalho do jovem era indispensável na fazenda familiar, e a educação necessária para o sacerdócio parecia um luxo, inacessível. Somente após 2 anos de espera paciente, o pai consentiu, permitindo que o filho seguisse o chamado divino. Mas as dificuldades apenas começavam. João Maria não possuía a instrução necessária para ingressar no seminário. Sua formação escolar havia sido mínima, interrompida pelas turbulências. Foi o abade Bale, pároco de École, quem reconheceu no jovem camponês os sinais da autêntica vocação. Tomou-o sob sua proteção, iniciou sua formação. O caminho, contudo, revelou-se dolorosamente árduo. João Maria enfrentava enormes dificuldades para memorizar o latim e assimilar as disciplinas teológicas. Sua inteligência, embora viva e penetrante nas coisas de Deus, parecia paralisada diante dos livros. Era como se uma muralha se erguesse entre sua ardente piedade e o conhecimento formal exigido pela Igreja. Em um gesto de profunda humildade e confiança, empreendeu uma peregrinação a pé até La Louvesque, ao túmulo de São João Francisco Regis, para suplicar a graça de superar suas limitações intelectuais. A resposta divina não foi remover os obstáculos, mas conceder-lhe a força para transpô-lo. Após anos de estudo extenuante, frequentemente à beira do desespero, mas sustentado por uma oração incessante e mortificações voluntárias, João Maria foi finalmente ordenado sacerdote em 13 de agosto de 1815, aos 29 anos de idade. Sua primeira designação foi como vigário em École, junto ao seu benfeitor, o abade Bale. 3 anos depois, em 1818, foi nomeado pároco de Ars, uma aldeia quase desconhecida, com apenas 230 habitantes. Ao chegar àquela que seria sua paróquia pelos próximos 40 anos, ajoelhou-se no caminho e rezou: Meu Deus, concedei-me a conversão da minha paróquia. Aceito sofrer tudo o que quiserdes por toda a minha vida. Não poderia imaginar que esta oração seria atendida de forma tão literal e extraordinária. A Ars que João Maria encontrou era o reflexo da França pós-revolucionária, uma comunidade nominalmente católica, mas espiritualmente moribunda. A indiferença religiosa,
O trabalho aos domingos, a blasfêmia, o alcoolismo e a imoralidade grasavam entre os paroquianos. As tavernas estavam cheias e a igreja vazia. O novo pároco compreendeu imediatamente que sua missão exigiria mais do que sermões eloquentes, demandaria um testemunho radical de santidade. Iniciou, então, um programa de vida ascética, que deixaria perplexo até mesmo os mais fervorosos religiosos de seu tempo. Dormia apenas 2 ou 3 horas por noite. Sobre uma dura tábua, alimentava-se com batatas cozidas, que preparava uma vez por semana e que frequentemente apodreciam antes de serem consumidas. Flagelava-se com disciplinas e usava cilícios, mas acima de tudo orava. Passava horas diante do Santíssimo Sacramento em adoração silenciosa, derramando lágrimas pela conversão de seus paroquianos. Seus sermãos inicialmente eram duros e incisivos, denunciando sem rodeios os pecados da comunidade. O pecado, dizia ele, é o carrasco de Deus e o assassino da alma. Suas palavras provocaram resistência e hostilidade. Calúnias foram espalhadas a seu respeito, e alguns paroquianos chegaram a enviar uma petição ao bispo, solicitando sua remoção. O bispo, porém, conhecendo a virtude do pároco, manteve-o em seu posto. Gradualmente, a perseverança e o amor sacrificial de João Maria começaram a dar frutos. Um a um, os paroquianos foram tocados pela graça e retornaram aos sacramentos. As tavernas fecharam por falta de clientes. A igreja tornou-se pequena para acomodar os fiéis. O pároco fundou uma escola para meninas, chamada A Providência, onde várias jovens recebiam educação cristã. Milagres começaram a acontecer, multiplicação de alimentos no orfanato, curas inexplicáveis, conhecimento sobrenatural dos pecados e do futuro, mas a transformação mais profunda ocorria no confessionário. João Maria, que inicialmente era severo com os pecadores, tornou-se um instrumento extraordinário da misericórdia divina. Gradualmente, sua fama como confessor espalhou-se por toda a França e além, peregrinos de todas as classes sociais, camponeses, nobres, intelectuais, bispos, começaram a afluir a Ars para confessar-se com o santo pároco. Nos últimos anos de sua vida, passava até 16 horas diárias no confessionário, começando às 2 da madrugada e terminando apenas ao anoitecer. Estima-se que no auge das peregrinações, cerca de 120.000 pessoas visitavam anualmente Ars, uma aldeia que não possuía sequer uma hospedaria adequada para recebê-los. Os peregrinos dormiam ao relento, em carroças ou em abrigos improvisados, apenas para ter a oportunidade de confessar-se com o santo pároco e assistir à sua missa, celebrada com uma devoção que frequentemente o fazia derramar lágrimas. O que atraía multidões a este simples sacerdote, sem eloquência notável ou erudição teológica, era, sem dúvida, a presença palpável de Deus que irradiava de sua pessoa. João Maria possuía dons místicos extraordinários, lia as almas, conhecia os pecados não confessados, previa o futuro, multiplicava alimentos, curava enfermos, mas acima de tudo, era sua santidade pessoal, aquela união íntima e constante com Deus, que transformava o encontro com Ele em um encontro com o próprio Cristo. Durante 30 anos, o cura d'Ars sofreu ataques diretos do demônio, que ele chamava familiarmente de Le Grappin, o agarrador. Estes ataques não eram meramente espirituais, mas físicos. Ruídos ensurdecedores em sua casa, móveis arremessados, sua cama incendiada. Certa vez, quando questionado sobre como reagir a essas manifestações diabólicas, respondeu com simplicidade: eu já me acostumei. O Grappin e eu somos quase camaradas. Esta resposta revela não apenas sua coragem sobrenatural, mas também sua profunda humildade. Ele considerava-se tão pecador que não se surpreendia com o ódio que o inimigo lhe devotava. A humildade, aliás, era a virtude que mais resplandecia em João Maria Vianney. Considerava-se indigno do sacerdócio
e tentou fugidiar várias vezes, acreditando que sua ignorância e pecados eram um obstáculo à obra de Deus. Em cada tentativa, porém, algo o impedia. Uma tempestade súbita, um encontro providencial, uma intuição interior, e ele retornava submissa à sua paróquia. Quando lhe perguntavam sobre os milagres que ocorriam por seu intermédio, respondia invariavelmente: Santa Filomena é quem faz isso. Sua devoção a esta jovem Marte era tão intensa que a chamava carinhosamente de minha santinha. Atribuía a ela todas as graças extraordinárias que Deus concedia através de seu ministério, recusando-se reconhecer qualquer mérito pessoal. Após mais de 40 anos de trabalho, incessante em Ars, consumido pelo amor a Deus e às almas, João Maria faleceu em 4 de agosto de 1859, aos 73 anos. Suas últimas palavras foram: Como é bom morrer quando se viveu na cruz. Seu funeral foi um triunfo. Mais de 300 sacerdotes, 6.000 fiéis acompanharam seu corpo até o cemitério. O bispo de Belley declarou: A morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. O processo de canonização foi extraordinariamente rápido para os padrões. Em 8 de janeiro de 1905, o Papa São Pio X proclamou sua beatificação, declarando-o padroeiro de todos os párocos da França. Em 31 de maio de 1925, o Papa Pio XI o canonizou e em 1929 proclamou o padroeiro de todos os párocos do universo. O corpo do santo cura d'Ars, encontrado incorrupto quando seu túmulo foi aberto para o processo de beatificação, repousa hoje em um relicário de cristal na Basílica de Ars, visitada anualmente por milhares de peregrinos, especialmente sacerdotes, que buscam inspiração para o seu ministério. O legado de São João Maria Vianney transcende sua época e seu contexto histórico em um mundo cada vez mais secularizado e hostil à fé. Ele nos recorda que a verdadeira renovação da Igreja e da sociedade começa pela santidade pessoal. Seu exemplo desafia particularmente os sacerdotes a redescobrirem a grandeza de sua vocação e a primazia da vida interior. Como disse o Papa São João Paulo II durante sua visita a Ars em 1986, o cura d'Ars continua a ser para todos um modelo incomparável, tanto da realização do ministério como da santidade do ministro. A vida deste humilde pároco rural demonstra de maneira eloquente que a graça divina pode superar todas as limitações humanas, quando encontra um coração totalmente disponível. João Maria Vianney não possuía talentos naturais excepcionais, mas sua entrega incondicional a Deus transformou-o em um dos maiores santos da história da Igreja. Como ele mesmo dizia, deixai uma paróquia sem padre durante 20 anos e ali se adorarão as bestas. Sua vida foi a prova viva do papel insubstituível do sacerdócio na economia da salvação e da capacidade transformadora, da santidade autêntica de São João Maria Vianney. Interceda por todos os sacerdotes e fiéis para que, como ele, possamos consumir-nos inteiramente no amor a Deus e na salvação das almas.